Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? No livro de João, capítulo 6, vai ter um determinado momento em que o Senhor está pregando a sua palavra, mas ele vem trazendo uma palavra mais de direção às pessoas, uma palavra mais enfática e alguns dos que ouvem vão começando saindo, não estão concordando, alguns discípulos dele, porque ele não tinha só os 12, outras pessoas seguiam ele, mas essas pessoas não começam a não concordar e vão raliando, vão saindo. E aí o Senhor Jesus vai fazer uma pergunta para eles: vocês vão também? Vocês também vão se embora? E aí eu gostaria de começar a refletir com você sobre isso. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos caminhar por alguns lugares e que o Senhor diz assim: não, não é aí, não é o momento, não é agora. Ou você não está no lugar que eu quero, você vai para outro lugar. Eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça outra coisa. Eu quero que você se aprofunde mais em conhecer a minha vida, né? A minha essência, porque nós precisamos conhecer a essência de Deus. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus, o caráter de Jesus. E o Senhor começa a querer que nós venhamos aprender mais e nós estamos querendo aparecer mais. O Senhor está querendo que nós às vezes fiquemos e nós queremos ir. Às vezes Ele quer que a gente vá e a gente está achando que não tem capacidade. E Ele começa então a trazer direções para a nossa vida. Muitas vezes queremos levar uma vida de uma forma mais leve, mais descolada, e Ele fala assim: não é assim. E Ele começa a trazer ensino, começa a trazer correções, começa a parar arestas nas nossas vidas. E aí o que nós fazemos? Nós continuamos entendendo? Nós continuamos submissos ao que Ele está falando? Ou a gente agora vai começar a sair? Muitas pessoas, quando veem que as palavras são um pouquinho mais firmes, um pouquinho mais duras, então já começam a procurar outras alternativas. Nós vemos muito na igreja que as pessoas estão apáticas. Um dia eu ouvi um pregador falando assim: parece que nós estamos pregando para um bando de cadáveres. E às vezes a gente vê isso. Às vezes que eu prego, eu começo a olhar assim, pessoas que estão no celular, outras botam a cabeça e fica assim. Outras pessoas abaixam e ficam cabeça baixa. Mas assim, atento, prestando atenção, tentando extrair da palavra alguma coisa que o Senhor queira falar com ela. Porque às vezes a gente prega ali 30, 40 minutos e uma palavra muda a gente. Uma palavra é o que a gente precisa para que o Senhor transforme os nossos pensamentos ou dê uma direção do que a gente vai fazer. É tudo assim, as coisas elas não são como nós pensamos. A gente não chega para Deus e fala assim: ó Deus, me dá tal coisa. Aí Ele fala assim: pode ir ali em tal lugar buscar. Oh Deus, eu vou fazer isso aqui, que hora? Vai agora ou vai depois? Não é assim que funciona com Deus. Com o Senhor nós precisamos de ter uma vida de relacionamento, de intimidade. Nós precisamos ouvir o que Ele está nos dizendo. Nós precisamos caminhar na direção que Ele está nos colocando. Mas isso só acontece com relacionamento. E essas pessoas, quando estavam ouvindo a palavra, a direção do Senhor, eles não entenderam, eles não quiseram, eles saíram. E Jesus faz uma pergunta muito simples para os discípulos: vocês vão também? Vocês também querem ir embora? E Pedro traz uma resposta para o Senhor e diz para ele assim: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos? Para onde nós vamos caminhar se nós não entendermos que só o Senhor tem palavras para nós? Só o Senhor que tem direção para nós enquanto estamos nesse lugar. Porque tudo que o Senhor nos dirige nesse lugar é para onde Ele vai nos levar para a eternidade. O que Ele nos conduz aqui, os passos que nós andamos aqui, são passos que já são galgados para nós chegarmos na eternidade com Ele. E para onde nós iremos? Para onde nós vamos caminhar? Onde nós podemos ouvir palavras que nos sustentam, que nos alimentam? A palavra do Senhor vai nos dizer também aqui no livro de João, ele vai dizer aqui no capítulo 6, versículo 51, ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre, e este pão eu oferecerei para que o mundo viva.
Olha, o Senhor, ele ofereceu, e o pão que ele ofereceu para que o mundo viva era a carne dele. Então, quando ele morre naquela cruz, ele nos traz vida. E nós precisamos entender, só o Senhor tem para nós palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que nos vai levar a chegar até Ele. E as palavras que Ele nos faz chegar até Ele, elas têm que ser vividas aqui, nesse lugar onde nós estamos. Essa é a minha mensagem para você, que você medite na resposta de Pedro para Jesus. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Amém? Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.